Um bom dia para você que nos acompanha. Estamos de volta com mais um Esporte na Rede para falar da rodada de ontem da Champions, os dois jogos que houve pela Série B do Campeonato Brasileiro e sobre as semifinais da Copa do Brasil que acontecem hoje. Hoje na minha companhia eu tenho a Clara, mais uma vez aqui, né? Bom dia, Clara, tudo bem? Bom dia, Hélio, bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Ontem a gente teve aquela peladinha sem graça da Champions, né? Hoje tem a continuidade, a gente vai falar um pouquinho dos resultados e da previsão de hoje, mais algumas curiosidades sobre a Champions, né? Que é um campeonato tão sem graça que quase ninguém gosta mesmo. Então, e tem a Série B também, e hoje tem Copa do Brasil, né? Coração acelerado, ansiedade total para esse jogo de mais tarde. Bom dia, meu amigo Gabriel, tudo bem com você? Gabriel fazendo uma participação especial com a gente hoje, né? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Hélio, bom dia, Clara, e bom dia também a todos os internautas do DMTV. É isso aí, vamos falar, né? Começar pela Série B do Campeonato Brasileiro e vamos começar com Joinville e Sampaio Corrêa. O Joinville venceu por 2-1, né, jogando fora de casa, o Sampaio Corrêa, e confirmou seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após 28 anos. O vídeo da partida, por favor. Ali nós vemos o primeiro gol, né, da equipe de Santa Catarina, né, e um belíssimo gol, diga-se de passagem, né, abrindo 1-0 contra a equipe do Sampaio Corrêa, equipe do Maranhão, que pela primeira vez aparece uma equipe maranhense, né, numa segunda divisão de Campeonato Brasileiro. Gabriel, Clara, resultado da partida aí normal para vocês, ainda mais com o Joinville sendo uma das equipes que briga, né, para subir. O resultado esperado, né, o Joinville já vinha fazendo uma ótima campanha e conseguiu confirmar aí o acesso à Série A com 4 rodadas de antecedência, né? Que é muito bom para eles e já fica bem mais tranquilo, né? E agora talvez dê para lutar, brigar pelo título com a Ponte Preta, né? Apesar de ser muito difícil, a Ponte Preta está embalada e tem uma certa vantagem, né? Então vai ser uma briga difícil, mas que não é impossível não. O Joinville ainda pode aproveitar essas 4 rodadas restantes para aproveitar e tentar o título. Quem sabe a Ponte Preta tropece da agora para frente, né? E aí pode ser que temos uma reviravolta aí no fim da Série B. Exatamente. Olha, Hélio, eu vi o jogo. Para mim, o Sampaio Corrêa deixou o Joinville jogar. Praticamente dormiu em campo. Portanto, o Joinville decidiu o resultado no primeiro tempo. O Everton apareceu bem ali, na entrada da área ali. E esperou e chutou bem colocado no ângulo do goleiro. O goleiro deu a mão, né? Que o goleiro estava meio que adiantado, pelo que parece ali, né? Um pouquinho. Mas bem adiantado, mas também bem posicionado o Everton. Exato. Bem posicionado, esperando a bola. Sobrou com ele e ele decidiu a partida. Exato. 2-1 para o Joinville, que assumiu aí a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B momentaneamente. Né? Até porque a Ponte Preta joga, né? A diferença de 2 pontos entre as duas equipes que já estão garantidas na Série A do ano que vem. E nós vamos continuar falando de Série B, mas de um jogo que interessa o Dragão, né? E o resultado foi bom demais pro Dragão. Poderia ter sido melhor. Poderia. Mais um empate em 0-0 entre Avaí e Oeste de Itápolis. As duas equipes se enfrentaram na ressacada, né, em Florianópolis, casa do Avaí inclusive, mas o Avaí não conseguiu engrenar e ficou no 0-0 com o Oeste, e o Oeste que ainda briga para não cair. O resultado foi... O Oeste foi um resultado bom, né? Que sim. Ele somou um pontinho, conseguiu marcar um ponto, né? Fora de casa, né? A partida foi fora de casa, o Oeste conseguiu um ponto fora de casa, então é uma oportunidade, foi uma oportunidade muito boa para o Oeste. Vai tentar fugir do rebaixamento, mas para o Avaí voltou para o G4, né? Mas que pode perder a qualquer momento, né? Nos próximos jogos, na próxima sexta-feira, tem o restante dos jogos da rodada, que o Atlético e tem uma turma aí que pode Atlético, ocupar. Santa Cruz, Boa e Ceará. Exatamente, só quatro que podem ocupar a vaga aí do Avaí, então ele perdeu a chance de ter feito a tarefa de casa, né, de ter conseguido a vitória, mas é muito bom para o nosso time, para o nosso Atlético Goiano, né, que a gente está torcendo a torcida para o acesso no ano que vem. Conseguiu acompanhar esse jogo aí, aquele joguinho de compadre, mais ou menos, né, entre as duas equipes? Parece que ninguém queria nada com nada nessa partida. Olha, esse jogo eu não consegui acompanhar, mas o resultado favoreceu muito o Atlético.
o Avaí tropeçou e feio, já que era o favorito contra o Oeste. E para o Dragão conseguir entrar no G4, também não vai ser fácil na sexta. Pega o Ceará. E ele jogando fora de casa. E aí é confronto direto. E aí, o famoso joguinho dos 6 pontos. Isso. Eu vou de Dragão. Como goiano e atleticano, eu vou de Dragão. Então nós somos unânimes nesse quesito. Bom, eu não sou atleticana, mas torço pelo futebol goiano, né? Sou torcedora do Goiás, mas acredito que o Atlético tem a chance, eu acho que vai movimentar bastante. Pra gente ter um clássico, né, na Série A também, fica mais bonito pro também futebol goiano. Acho, né? Fica mais bonito pro futebol goiano. Já que a gente não vê isso, né? Era tão bom quando tinha aquelas rodadas, as últimas rodadas, né? Com eram clássicos, clássicos, né? E aí o Goiás podia jogar, porque geralmente o Goiás joga com o Figueirense, com o Atlético Paranaense, eles colocam com Bahia. Os times ímpares, né? O Bahia agora tem o Vitória, né? Quer Exatamente. dizer, vai ter, né? Dependendo. Pelo andar da carruagem, parece que não vai ter nenhum dos dois. Não vai ter nenhum dos dois. Mas geralmente jogava com algum desses clubes ímpares, né? E aí Sim. tinha o clássico da rodada, né? Perdi a oportunidade. E com o Atlético na Série A, essa parte vai ser possível. Já, apesar de que hoje em dia não tem mais os clássicos do fim da rodada, né? Uma pena. Mas pelo menos a gente vai ter um clássico para movimentar assim o campeonato brasileiro. Exatamente. Bom, com os dois resultados, vamos conferir a classificação de momento da Série B após essas duas primeiras partidas aí da 34ª rodada. Com a vitória, o Joinville assumiu a liderança, né, com 66 pontos. A Ponte Preta ainda joga na próxima sexta-feira, né, é a vice-líder com 64. Essas duas equipes aí brigando pelo título, as duas já garantiram o acesso à elite do futebol nacional. O Vasco é o terceiro colocado com 56, o Avaí o quarto com 53, um ponto a mais que o Atlético Goianiense, até porque o Atlético ainda não jogou, joga na sexta com o Ceará lá no Castelão. Né, e tem 52 pontos, 2 a mais que a equipe cearense. Nós vamos descendo aqui, nós vamos achar o Vila Nova na posição dele. Vice-lanterna, não vai pra frente nem pra trás. Na verdade vai pra trás, né, porque vai pra Série C. Realmente, nessa questão tá indo para trás mesmo. Mas aí continua a mesma coisa, né? Não teve nenhuma alteração na parte de baixo da tabela por conta do... O Oeste estava na zona de rebaixamento? Não, né? O Oeste já estava fora. Já estava fora, já. Então não teve nenhuma alteração na zona de rebaixamento, né? Só tivemos alteração no G4, né? Na zona de acesso, em que o Joinville assumiu a liderança e o Avaí entrou para G4, tirando o Atlético Goiano. Exatamente. O que se surpreende nesse Z4 aí, pra mim é o América, né? Que acabou perdendo 21 pontos durante o campeonato e já praticamente ultrapassou quase todo mundo ali, já pra sair já da zona. Com certeza. E eu acredito que ele não vai cair ainda não. Eu ainda acho que vai ter... Apesar de que aquela confusão toda desmotivou a equipe, né? No caso, você fala do América Mineiro, né? Teve um jogamento depois que eles perderam apenas 6 pontos. Né, que ajudou muito a equipe, mas no início, quando eles perderam 21 pontos, conforme você falou, e a Clara colocou, realmente desmotivou a equipe, né, mas hoje, se você observar, eles são estão na nona colocação. Não tem risco nenhum, né? Não cai. E esse time aí ainda briga, ainda sonha com a vaga, até porque 48 pontos são 5 pontos do Avaí, ou seja, ainda dá para buscar a vaga na elite do futebol nacional. Bom, saindo da Série B, né, e nós vamos torcer para o Atlético conseguir esse acesso, nós vamos falar de uma competição, essa tá pegando fogo, né? Reta final, Copa do Brasil, e agora nós vamos ter ataque em bloco e contra-golpes. Cruzeiro e Santos se enfrentam hoje à noite na Vila Belmiro. Essa é uma análise, né, das chances de cada time aqui para a gente discutir, né? O primeiro confronto, né, Cruzeiro e Santos, né, o grande campeão, grande time, né, da temporada, já das duas últimas temporadas, né, do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem se destacado muito nos últimos 2 anos, tem feito um ótimo papel. A gente ontem falou que eles são os 2 clubes artilheiros do Brasil, né, o Cruzeiro com 101, né? 111 e o Cruzeiro com 107. Não, o Santos com 107. O Cruzeiro com 111 gols e o Santos com 107. São os 2 clubes mais artilheiros do ano, da temporada de 2014, né?
do Brasil mesmo. Então, a gente vê que vai ser um confronto difícil ali. Eu acredito que as duas equipes ainda têm chance, né? O Cruzeiro teve uma vitória magra, né, no Mineirão, apesar de ter tido um gol mal anulado, né? O Cruzeiro poderia ter tido a vantagem dos 2-0, mas não foi isso que aconteceu. E aí o Santos tem a oportunidade de jogar bem dentro de casa, né? Tem a vantagem de jogar dentro de casa, que aí a conversa muda totalmente, né? A gente viu aquele jogo contra o Botafogo, né? No Maracanã, o Santos ganhou por 3-2 no Pacaembu, ganhou de 4-1, né? Exato. 5-1, né? Ou foi 4-1? 5-0, se não estou enganado. 5-1. Não, foi 5-1 não. Foi 5-0. Foi 5-0? 5-0. Foi 5-0. Foi 5-0. Foi 5-0, bateu de mão cheia. Realmente, até que o goleiro pediu para parar. Não, para, chega. 5-0. Então, assim, a conversa muda totalmente. Tá, que vamos, né, a gente não pode falar assim, mas é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá onde tá, tem algum motivo. Então, eu acredito que vai ser um jogo difícil e que não tá nada decidido ainda. Esse 1-0 do Cruzeiro não define nada, né? Se o 2-0 do Flamengo já não define, imagina 1-0 do Cruzeiro. Pois é. E aí tem um detalhe, né? As duas equipes têm que entrar bem ligadas na partida, porque qualquer vacilo é um abraço. E Copa do Brasil, tomar gol fora de casa é perigoso. A gente tem imagens da movimentação das duas equipes aí. Do Santos, né? Como é a movimentação do Santos em campo, né? O Santos tem que usar a sua melhor arma, né? Que é o contra-ataque, né? O Santos tem um ótimo contra-ataque, né? Tem uma molecada que tem velocidade e que é o que faz a diferença em toda a partida do Santos, né? Dentro de casa, isso aí é mais que obrigação. O Santos tem obrigação de fazer. Produção, tem a imagem aí da movimentação? No caso, aí estão das duas equipes, das duas equipes, a gente posicionadas. O posicionamento, a gente vê aí o Robinho ali já vai direto pro ataque, vem ali do lado pela esquerda, né? Exato. Atua muito bem. O Gabriel já vem pelo meio, já mais como para finalizar mesmo, mas que tem muita velocidade, né? No caso, essa formação do Santos utiliza 3 atacantes e o Gabriel como um falso centroavante. Exatamente. Seria aquela mesma situação que faziam com o Messi no Barcelona. Com certeza. Né? Então, essa é a provável escalação das duas equipes. Das duas né? equipes. Então, é a provável escalação e o esquema tático também. Ok, no Santos vai ter o Aranha no gol, o Cicinho na lateral direita, Edu Dracena e o Bruno Uvini. Isso. O Mena na lateral esquerda, Alisson e Arouca os volantes, o Lucas Lima o meia de armação, Rildo, Gabriel e Robinho. Esses aí usam a formação do Santos. O Giovani ainda lesionado, né? Não joga. Desfalque muito importante para o Santos. E é bom jogador. É um ótimo jogador que tem ajudado muito, tem finalizado bastante, né? E é uma perca muito grande para o Santos aí, com certeza, a falta do Giovani em campo. Exatamente. E a gente já falou do Cruzeiro, então no Cruzeiro nós vamos ter ali o Fábio, né, o Mike, que é garoto da base do Cruzeiro, o Dedé, o Léo e o Egídio na lateral esquerda. O Egídio aquele que jogou aqui no Goiás, fez muito sucesso na equipe do Goiás e foi negociado com a equipe do Cruzeiro. O Lucas Silva que é revelação da Ovel e foi pro Cruzeiro. O Henrique formando ali a dupla de volantes. O Ricardo Goulart sendo o meio, né, fazendo o meio. O William, Everton Ribeiro e Marcelo Moreno. Ou seja, fazendo a parte do ataque ali. Né? Exatamente. E é uma equipe forte, um ataque bem forte. Esse da equipe do Cruzeiro também. O William vindo pela ponta, né, por uma das pontas, pela ponta esquerda. E o Everton Ribeiro pela ponta direita. Né, e o Marcelo Moreno como centroavante. Hélio, vai ser um jogão de bola esse. Creio eu que vai ser mais emocionante que Flamengo e Atlético Mineiro, porque não está decidido, praticamente 1-0 não é vantagem. E se bem que o do Flamengo e do Atlético Mineiro também eu também acho que não, viu? Ainda mais pelo jogo contra o Corinthians, né? Do Corinthians e Atlético Mineiro. Eu torço para que esteja. Mas eu acredito que o Cruzeiro não vai para cima do Santos, dentro da Vila. Ele vai esperar o Santos, até porque o Santos tem um ataque muito rápido. Qualquer vacilo do Cruzeiro dentro da Vila Belmiro é fatal. O Cruzeiro tem que explorar aquela questão da troca de passes, né? Que ele tem ali, a segurança, né? Um entrosamento do time em geral. O que prevalece a posse de bola do Cruzeiro, né? E que ajuda muito também
Creio eu que hoje o Robinho desencanta no Santos, para ajudar o Santos, que está numa condição assim muito assim difícil. Tu tá querendo afinal Flamengo e Santos, né? E o Cruzeiro também. É um time que você não pode brincar nem com o time reserva. Porque até o reserva... Com certeza. Vai ser um jogo difícil ali. Isso, porque então... o Santos está em busca de uma vaguinha para Libertadores. E tem a parte de que no mata-mata o Santos sempre é muito ágil, né? Faz bons resultados, tanto fora de casa quanto dentro de casa. A gente já falava, o Santos não ganhava no Brasileirão tinha anos. Aí foi jogar contra o Grêmio, foi bem o caso do goleiro Aranha, que teve aquela polêmica toda. Ganhou fora de casa. É muito diferente o estilo de jogar do Santos em um mata-mata e em um campeonato de pontos corridos. Mas também não pode vacilar com o Cruzeiro, que mesmo Claro com a que não, equipe né? que teve, lembra também no Maracanã, contra o Flamengo, que tomou de 3-0. Então, é um jogo difícil. A gente não sabe que se soubesse ia ser até melhor que acabava essa tensão. Essa ansiedade, né? Mas creio que vai ser um grande jogo. Cruzeiro e Santos, hoje, a partir das 10 da noite. Eu acho que eu vou optar por nem ver. Porque eu fico muito ansiosa quando tem esses jogos decisivos, assim, não dá muito certo. Olha só, antes de falar do outro jogo da semifinal aí, vamos falar de uma notícia aqui que é triste para o futebol, né? O presidente da Federação Italiana de Futebol foi punido pela FIFA. A Federação Internacional de Futebol, FIFA, através de sua comissão disciplinar, suspendeu por 6 meses o presidente da Federação Italiana de Futebol, Carlo Tavecchio, por racismo. A punição do dirigente italiano não é a primeira pelo fato. O Comitê de Ética da UEFA, por ter feito comentários racistas durante a campanha eleitoral à presidência da Federação Italiana, também puniu o dirigente. O presidente teria dito que na Inglaterra os jogadores são identificados por terem condições de fazer parte de uma boa base e pelo profissionalismo. Mas, na Itália, chega um opti-pomba, um atleta fictício criado por ele mesmo, né, que antes comia banana e agora já é titular na Lazio. Com a punição do atual presidente da Federação Italiana, Tavecchio não poderá ocupar nenhum cargo como representante da entidade no período de 6 meses. Em comunicado, a FIFA afirmou que a postura do dirigente infringe 3 de seus estatutos, referentes à postura ante a discriminação. Além disso, o comunicado da entidade máxima do futebol afirmou que defende a necessidade de impor sanções para difundir a mensagem e que o futebol não irá tolerar nenhum tipo de comportamento discriminatório. Ou seja, a FIFA está praticamente seguindo o exemplo da CBF, quase, né? Não, para mim correto. Para mim correto, eu ainda acho uma vergonha isso ainda acontecer no futebol, em pleno século XXI. E um dirigente de futebol é ainda pior. Do torcedor já é feio, né? Que segue os exemplos do clube. Imagine de um diretor de futebol que deveria estar dando o exemplo, né? Não, e o detalhe é que ele não é simplesmente dirigente, ele é presidente da Federação Italiana de Futebol. Ou seja, é uma federação renomada com 4 títulos mundiais. Para falar uma coisa dessa, é triste, né? Não só pela questão da pessoa dar esse tipo de declaração, mas principalmente pelo futebol, que perde muito com isso. Né? Inclusive, a gente temos lá o Balotelli. Sim. Balotelli, Robinho, que acabou de vir de lá. Eu acho que fica muito difícil para um jogador ainda trabalhar num lugar desse com um pessoal assim. É complicado. É complicado. E o Balotelli, que já tem um temperamento tão esquentadinho, né? Ele que não tenta se meter com ele, pra ele ver. Quero ver ele falar isso na frente do Balotelli, sem camisa lá. Acho que ele não fala, não. Bom, voltando à Copa do Brasil, o perigo é iminente no Atlético Mineiro. Se chama Diego Tardelli. Em relação ao Flamengo, o perigo vem da lateral esquerda com um tal de Gabriel e o restante do pessoal que joga ali, né? Gabriel, João Paulo. Tá o nome já demais, fala, né? né? O nome já fala. Ei, Gabriel. Muito convencimento. Tinha que ser amigo do Hélio mesmo, viu? É demais, Gabriel. Pois é. Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo venceu a primeira partida 2-0. Um destaque para o Gabriel. Né? E aí a gente já tem as escalações das duas equipes, né, que devem entrar em campo assim. Paulo Victor com a 48 no Flamengo, Luiz Antônio no lugar do Léo Moura na lateral direita, Chicão, Samir e João Paulo na esquerda, Cáceres e Canteiros fazendo a dupla de volantes, né, Márcio Araújo, Gabriel, Everton e Eduardo da Silva. Né,
dá para observar aí que o time do Flamengo é de bastante movimentação, principalmente o Everton, o Márcio Araújo, o Gabriel e o Eduardo da Silva. O Eduardo da Silva não está sendo aquele centroavante fixo, né? Está sendo um atacante ali que sai para buscar o jogo também. Hélio, gosto muito do Eduardo da Silva. Era um atacante que o Flamengo precisava, na verdade. Encaixou como uma luva. Isso, há muito tempo que o Flamengo não tinha. Desde ali da época de Adriano ali atrás, aquela época Adriano de 2009. Era Adriano e Wagner Love. Gosto ali muito do Gabriel e do Everton. São bons jogadores. São jogadores muito ágeis, muito rápido mesmo. E esse ponto esquerdo, essa lateral esquerda aqui, pela lateral esquerda, é por onde o Flamengo tem entrado. Isso, sempre, né? Em todos os jogos, não só na Copa do Brasil. Ali que quando o Gabriel puxa, o Everton vem para o meio. Não sei se você já reparou durante. Sim. O Everton vem para o meio. Aí fica bem mais fácil do Flamengo chegar. O Eduardo da Silva vem atrás da bola, sempre recebe e, portanto, caiu no pé dele também, é bem difícil segurar. É difícil. O Victor deu sorte, porque ele também, pegou bem no último jogo. O Atlético Mineiro vem também muito forte, né, Hélio? É um time bom, né? Vem com o Victor no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Ed Carlos. Como é que é o nome lá? Geneilson, né? Danilo Santos, nome difícil. Josué, o Luan vai pro jogo, Maxwell, Dátalo, Carlos e Diego Tardelli. O Diego Tardelli hoje vai de centroavante, de fato. Porque no último jogo ele não foi de centroavante, ele foi mais porque o Luan não jogou. Quem jogou foi o Pierre, né? Que tinha passado por um problema com a família dele, tinha perdido o irmão, que foi assassinado na Bahia. Mas jogou a primeira partida contra o Flamengo. E é um time muito perigoso, principalmente jogando no Mineirão. É verdade. Lembrando também da Libertadores do ano passado, onde o Atlético sempre fez milagre dentro de casa. E o jogo contra o Corinthians? Contra o Corinthians, que milagre, porque eu fiquei muito feliz. Mas o Flamengo não pode jogar igual ao Corinthians. Você ficou feliz porque você é flamenguista? Sou. A gente não tinha percebido ainda. Mas, Eli, se o Flamengo vacilar, não fechar, marcar o Tardelli ali, tem que arrumar um marcador por Tardelli. Se não segurar o Atlético nos primeiros 15 minutos, você pode ter certeza que o milagre vai se repetir. Isso é verdade. A zaga do Flamengo não é rápida. Samir é muito lento. Apesar de ser um bom zagueiro. Isso, muito lento. Chicão também, apesar de ser um bom zagueiro, também é muito lento. Jamais pela idade, né? Questão física, não permite ele ser tão rápido. Pode acabar complicando o Flamengo se não resolver marcar o Tardelli. Mas fora isso, eu ainda confio no Flamengo com os ataques, com o atacante e vamos lá, Flamengo hoje 2-0 de novo. Eu acho difícil, viu? 2-0 no Mineirão. Eu acho que vai ser um resultado apertado. Eu vou falar o seguinte, eu torço para um bom jogo. Óbvio que vou torcer por uma vitória do Flamengo. Mas se tiver um bom jogo, mesmo com a derrota do Flamengo, eu vou ficar feliz, independente de qualquer coisa. E aí vem o detalhe. Jogo, hoje, eu vou supor, não estou dizendo que vai ser, mas, como a Clara disse, resultado apertado, 1-0, não sei para quem. 1-0, 2-1. Lembrando aqui, é engraçado, né, que os dois times já teve um milagre nessa Copa do Brasil. Verdade. O Flamengo contra o Curitiba, que tinha perdido 3-0 e reverteu os 3-0 e conseguiu se classificar no pênalti. E o Atlético com o Corinthians no 4-1. Exatamente. Então pode também um grande jogo hoje também. Tem tudo para ser. Que não decidiu nada também. Né? Tem tudo para ser. 2-0 não significa Haja santo nada. do céu hoje, viu? Para atender as preces de todos. Exatamente. Antes de eu começar com aquele jogo que teve ontem, só Real Madrid e Liverpool, eu vou repassar uma informação aqui. A gente sempre fala do estádio Serra Dourada, né? Que é o nosso principal estádio. E foi anunciado hoje pela manhã pelo presidente da AGETOP, Jaime Rincon, né, que vai ser aberta a licitação para reforma de todo o estádio Serra Dourada. Está precisando, né? Porque teve os outros estádios que foram construídos para a Copa do Mundo e outros que foram reformados e o estádio Serra Dourada ficou para trás. Aí, até porque não foi uma das cidades sedes, né? O Goiânia não foi uma das cidades sedes. Se tivesse sido, talvez teria tido a reforma. E agora foi anunciada essa licitação para a reforma completa do estádio Serra Dourada. Ou seja, não é só uma parte, é de todo o estádio Serra Dourada. Seria bom para o futebol goiano, mas também teria que ver as torcidas organizadas que sempre destroem, né?
que o problema do estado de Goiás no Serra Dourada é as torcidas organizadas. É um grande problema, não só no estado de Goiás, né? A torcida organizada tem a parte que é boa, que vai para torcer, mas tem a parte que é aquela parte podre que vai apenas para arrumar confusão. A partir do momento que não tiver aquela parte podre, que o pessoal for realmente só para torcer, aí o futebol ganha muito, porque a festa da torcida é bonita de se ver, né? E um estádio reformado e novo para o torcedor, porque reclamam do estádio, vai ter a reforma. Não tem por que você depredar o estádio. Não tem necessidade disso. Cuida, porque é o dinheiro seu que está ali. Não é dinheiro de qualquer pessoa. É o seu dinheiro que está ali, que está sendo investido. Ou seja, vai ter essa reforma aí. Não sei quando deve começar, ainda não tem essa informação. Mas o presidente da SGTOP já anunciou, né, que vai ser abertas as licitações, né, para a reforma completa de todo o estádio Serra Dourada. Bom, Champions League. A gente torcia... A gente fala de Copa do Brasil, Série B, e aí muda de assunto tão rápido, né? Parece que a gente muda até de esporte, até de tema, assim, uma discrepância tão grande, né? Exato. E agora nós vamos falar de Champions League. Teve Real Madrid e Liverpool. Joguinho, vamos dizer assim, razoável, né? Ficou só 1-0 pro Real Madrid, gol do Benzema. Né, que nós vamos ver aí o lance. O Marcelo aparecendo ali. Cruzamento, o Benzema só teve o trabalho de escorar para o fundo do gol. 1-0, né? E o Cristiano Ronaldo não marcou. Não marcou. Se ele tivesse marcado um golzinho só, ele já teria igualado com o Raul, que é o maior artilheiro da Champions. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Ele não contou com a inspiração do goleiro ontem, né? Que realmente parou ele. É. Mas apesar disso, o Real venceu por 1-0, né? Já garantiu sua vaga nas oitavas de finais. 12 pontos em 4 jogos, já está praticamente garantido. Né? E aí, só falta definir o segundo colocado. Mas a dificuldade agora vai ser para definir esse segundo colocado aí, porque o Liverpool está numa missão difícil. É o terceiro colocado aí do grupo B, com apenas 3 pontos atrás do Basel da Suíça. Missão fácil do Liverpool, hein? Nossa. Muito difícil, né? Tem 2 joguinhos para ele. Tem o próprio Basel e o Ludogorets, né? Da Bulgária, se eu não estou enganado. Isso. Né? Bom, e aí o Cristiano Ronaldo ficou para trás. Não marcou. Perdeu a chance, né? O goleiro fez uma ótima defesa, né? Exatamente. Também, né? O Mignolet. Isso aí. Ele impediu que o Cristiano Ronaldo empatasse com o Raul, né? A gente vai falar daqui a pouco desses números aí, desses artilheiros da Champions League. Mas ainda existe a chance do Cristiano Ronaldo passar. Mas com certeza, com o tanto de gol que ele anda fazendo. E também, se eu não me engano, depois de tantos jogos, essa é a primeira vez que ele passa. Eu acho que também, tem muito tempo. E a gente até falou esses dias que todos os jogos ele marcava um gol. Ele tinha a média de 2 gols por partida, não era? É mais ou menos isso. É o primeiro jogo que eu me lembro nessa temporada que o Cristiano passa em branco. Não lembro de outra partida. Né? Bom, falando ainda de Champions League, tá sofrido pra Juventus, hein? Tá sofrido, sofreu para vencer ontem, né, mas conseguiu vencer, né, mas suado, difícil demais. 3-2 contra o Olympiacos da Grécia. Se não vence a partida, e olha só, venceu a partida não resolveu muita coisa não. Ainda está lá, ó, né, terceira colocada atrás do Olympiacos e do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid com 9 e Olympiacos com 6. Né, mesmo com a vitória, a Juventus é a terceira colocada aí no grupo A da Champions League. Grupo que tem Malmo e Atlético de Madrid, a própria Juve e o Olympiacos da Grécia. E o Olympiacos à frente da Juventus. Esse foi um jogão ontem da Champions. Para mim, eu acho que o único jogão mesmo. Um belo gol ali do Pirlo de falta, que há muito tempo a gente não via um gol bonito daquele que realmente eu fiquei assim... Mas bate bem demais na bola, o que é aquilo? Boquiaberto. Velho, daquele jeito ainda chuta bem daquele... É igual o Paulo Baier. Relíquia. É igual da família do Paulo Baier, certeza. Né? Quanto mais velho, quanto mais... Não, agora imagina se o Chicão faz a mesma coisa hoje. Eu ainda acho que o Paulo Baier vai ganhar a bola de ouro ainda. Eu acho que ele tá só começando a carreira dele, eu acho que ele ainda tem chance demais. Pois é. E aí, o Pirlo tá indo no mesmo rumo. Aí o Juventus abriu o placar, né, com esse gol do Pirlo.
deu um apagão, onde a Olympiacos conseguiu a virada por 2-1, mas parece que a Juventus acordou. Aí acabou virando o jogo. Loriente, né, que é atacante espanhol, empatou aos 20 do segundo tempo, e o Pogba, que é a revelação francesa, desempatou, né, virando a partida aí a favor da Juventus, placar de 3-2. Referente aos placares aí, o Atlético de Madrid venceu o Malmö por 2-0, a Juventus venceu o Olympiacos por 3-2, isso no grupo A. No grupo B nós tivemos Real Madrid 1, Liverpool 0, Basel 4, Ludogorets 0. No grupo C nós tivemos Zenit, que é o time do Hulk, né, perdendo para o Bayer Leverkusen por 2-1. O Benfica venceu o Mônaco por 1-0. E um jogaço de bola também, né, lá no Emirates Stadium. Arsenal e Anderlecht da Bélgica, ambos empataram em 3-3. Né, o Borussia Dortmund goleou o Galatasaray mais uma vez por 4-1. Né, abriu uma vantagem aí na liderança e praticamente já garantiu sua classificação. Borussia e Arsenal praticamente classificados para a próxima fase, até porque o Anderlecht só conseguiria chegar a 8 pontos, né, e o Arsenal pode chegar a 10 pontos aí e já garantiu sua vaga na próxima fase. Em respeito a esse jogo do grupo D, Arsenal, foi um jogo assim que eu não esperava, um empate de 3-3. Até porque o Arsenal abriu 3-0 de vantagem. 3-0, isso que é o difícil, né? Deixar 3-0 dentro de casa, vai e toma um empate ainda. De 3-3 ainda mais um Arsenal que tem uma boa equipe. Não é uma equipe ruim assim. Complicado, mas foi um bom jogo, né? Dormiu, né? Deu aquele famoso apagão e sumiu em campo a equipe do Arsenal. Bom, a Champions é uma competição charmosa, mas tem curiosidades. Você sabe quem é o maior ganhador da competição? Quem ganhou mais títulos na Champions League? Gabriel, maior vencedor da Champions até aqui. Não vale olhar no roteiro. Tá bom, não vou olhar aqui. Já pode tirar os resultados da Champions. Coloca aí as curiosidades da Champions para nós, por favor. Dos títulos. Né, começando pelos títulos. Real Madrid só com 10. Pouquinho, né? Seguido, diferente do segundo colocado. que é o Milan, que vem com 7. Né, depois nós temos o Bayern de Munique e o Liverpool, ambos com 5 conquistas. O Barcelona e o Ajax com 4. Né, a Internazionale de Milão e o Manchester United com 3. O Benfica, a Juventus, o Porto e o Nottingham Forest, ambos com 2. E como nós temos o Aston Villa, o Borussia Dortmund, o Celtic, o Chelsea, o Estrela Vermelha, o Feyenoord, o Hamburgo, o Olympique de Marseille, o PSV e o Steaua Bucareste. Ou seja, Real Madrid é o maior vencedor, seguido de perto aí pela equipe do Milan. Juntas as duas equipes têm 17 títulos da Champions. Perto assim, mas com uma grande diferença, né? 3. Entendeu? Do segundo colocado é uma diferença boa aí, viu? Demora, você vê, tem quanto Quase tempo para recuperar, né? Quase. Tem que ganhar 3 Champions League para recuperar. E a diferença do Real Madrid com o Barcelona também, né? E nem parece, né? Pois é, todo mundo deve pensar assim, Quem Barcelona... deve estar empatado entre Barcelona e Real Madrid. Real Madrid, no máximo segundo colocado ali. Pro Real Madrid, geralmente o Barcelona é o mais favorito, né, nessas questões. Mas não é bem assim não, viu? Real Madrid sempre à frente aí nessa questão. Bom, outras curiosidades da Champions que nós temos aqui é o estádio que mais vezes foi utilizado para sediar a final da Champions. Em 7 oportunidades, incluindo, no caso, 63, 68, 71, 78, 92, 2011 e 2013, né, foi o estádio de Wembley, na Inglaterra. Esse ano, a Champions vai ser definida pela primeira vez em Berlim, no estádio de Berlim. Vai ser a primeira vez que vai ser decidido lá. Em relação aos times que venceram 2 vezes no mesmo estádio, nós temos o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool e o Milan. Ambos venceram 2 vezes em um mesmo estádio em que a Champions foi definida. É uma diferença aí, né? O estádio de Berlim, né? Exato. Uma mudança. Olha só,
o número de times que já venceram a Liga dos Campeões em 59 edições, sendo que 12 deles já levaram o título mais de uma vez, é 22. São 22 clubes aí. O Real Madrid é o clube que conquistou mais vezes a taça, com 10 vezes, né? E também com o maior final, tendo 13 finais, vencendo 10 e perdendo 3. 9 países já tiveram times campeões do torneio: Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França, Escócia, Portugal, Holanda, Romênia e a antiga Iugoslávia. Não, mas não é só isso, não, hein? São 9. Ah, tiveram campeões. Ah, tá certo. Exato. A Itália é o país que mais clubes teve na final da Liga, 26. Em seguida aparece a Espanha com 23. E a Espanha é que tem mais títulos também, né? Já tem 14. Exato. E a Itália e a Inglaterra com 12, cada um deles. Real Madrid na temporada 56-57 e Internazionale foram os únicos times a vencerem uma edição jogando em casa. Roma e Bayern foram os únicos times que perderam uma final em seus estádios. Lembrando bem que o Bayern perdeu justamente para o Chelsea. Teve a oportunidade de conquistar o título, teve pênalti na prorrogação, se eu não estou enganado. O Robin perdeu o pênalti, o goleiro defendeu, que era o Peter Cech. Não, mas o Cech também foi bem, né? Lembrando que foi... Olha só, 13 vezes tivemos um campeão invicto: Ajax, Liverpool, Milan e Manchester United. Em 2 ocasiões, além de Internacional, Estrela Vermelha, Barcelona, Olympique de Marseille e Nottingham Forest. Vezes os times do mesmo país se enfrentaram na final: Real Madrid e Valência, Milan e Juventus, Chelsea e Manchester United, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e Real Madrid e Atlético de Madrid. Aí são 5 vezes, né? O pessoal do mesmo país se enfrentou na final. 48 anos é a média de idade dos técnicos que iniciam a disputa do título da temporada 2014-2015. O português André Vilas-Boas, do Zenit, é o mais novo, com 36 anos. Já o romeno Mirel Lukaku, do Shakhtar Donetsk, é o mais velho, com 69 anos. Portugal aparece como o país com mais técnicos dirigindo times na edição atual. 6 clubes são comandados por portugueses, seguido da Espanha com 5 treinadores e a Alemanha com 4. A Espanha é o país com mais jogadores na atual edição do torneio, com 83 atletas. Em segundo lugar vem o Brasil, com 76. Brasil que nem na Champions joga, nem participa, né? Você vê a quantidade de jogadores. É o segundo país que tem mais jogadores na Champions. 76. Isso que o Brasil nem joga a Champions. Pois é, olha pra você ver, a diferença é pouquinho ainda, né? São 7 jogadores, só que a Espanha tem a mais. Exato. Mas, né, a Espanha pelo menos participa, tem título. Agora o Brasil, o que o Brasil está fazendo aí no meio? É engraçado, né? Que vamos lembrar a Copa aqui, o Brasil tem 76 jogadores na atual Champions nessa edição. E a Alemanha não tem nenhuma que nem aparece aqui entre os 3, né? Não. E o Brasil vai tomar aquela sacode. É. Com 76 jogadores na Champions, que é o maior campeonato do mundo. Mais emocionante, pelo menos, né? É. Até a música arrepia. Bom, seguindo aqui, Ryan Giggs, o galês, é o jogador com mais aparições no torneio, com 145 jogos, seguido pelo ex-jogador do Real Madrid e Schalke 04, Raul Gonzalez, com 142 aparições. Os jogadores que mais apareceram na Champions aí, Raul e Giggs. Por falar no Raul, Raul é o maior artilheiro das Champions Leagues, com 71 gols, mas deve ser superado não apenas por A gente tem a foto aí dos artilheiros, mas também por né? Messi. Aí o Raul, tão 71. famoso Raul, né? Do Real Madrid. Marcou 71 gols na Champions. O Cristiano, que já tem 70, e o Messi, que tem 69. Eu acho que o Raul vai ser superado rapidinho, viu? Vai perder para os dois o posto. Vai, eu acho que nem vai demorar muito, né? O Messi tem a chance de passar ele hoje, né? Se Exatamente. faz 3 gols ali, já era. Um abraço. Mas vai ser complicado. Os dois têm muito jogo ainda pela frente, né? E o Raul? Vai ser fácil, não. O Raul não tem, né? Já aposentou. Acabou. Não tem nem a chance de dar continuidade. É verdade. Para mim, o Lionel Messi hoje tem uma grande oportunidade. Só que o Barcelona está jogando diferente, né, esse ano. Está jogando para Messi e Neymar. Agora, já no Real Madrid, ele só joga para um, porque é para o Cristiano. Então, só sobra com ele.
Isso é se eu não verdade. me engano, o Neymar já fez 10 gols em 10 rodadas. Sim. Então tá sendo mais bem E a servido que o dupla, Messi. né? E eles estão com uma dupla muito dinâmica, né? Isso. Sempre. Assim, o Barcelona perde, como perdeu para aquele jogo do PSG, né? Por 3-2, mas tinha o gol do Messi e do Neymar ali. Eles estão perdendo, mas estão fazendo gol mesmo assim. Creio que o Messi só não passou ainda porque tem essa disputa muito grande ali no ataque entre ele e o Neymar. E agora essa disputa ainda fica maior, né? Com o Soares Suárez agora em chegando campo, né? agora. E o Soares ainda deve ser o finalizador ali. Ele deve receber muito passe ali do Messi e do Neymar. E eu acho que esses números, tanto dos dois, tem grande chance de cair se ele tiver um entrosamento muito bom com essa Isso é dupla, né? verdade. Porque ninguém imaginava que o Messi e o Neymar tivessem esse entrosamento que eles estão tendo. Exato. Essa era uma das grandes polêmicas, das grandes discussões, E o né? engraçado, Que a gente que pensava, o Cruyff né? não gostou, né, da Que o contratação Cruyff dos falou, dois. são jogadores individuais, são jogadores dar certo. que não dão certo. É o caso que está acontecendo no Real Madrid, entre o James Rodrigues e o Cristiano Ronaldo, né? Tá tendo muita individualidade ali e a gente ainda não viu um entrosamento tá do tendo James na equipe. uma briga, né? Tá tendo uma briga. A gente ainda até mostrou ontem uma cena do bullying, né? Mais uma cena da novela do bullying do Cristiano Ronaldo em cima do James Rodrigues. E aí, esse entrosamento a gente ainda não viu, né? No Real Madrid. E que no Barcelona tá demais a dupla dinâmica Messi e Neymar, né? E aí, resta saber se o Soares vai se integrar a essa dupla aí. Posso falar também, Hélio, que Fica à vontade. os dois maiores times da Champions, que é o Real e o Barcelona, têm atacantes ou pessoal que participa do ataque sul-americanos. James Rodrigues no Real Madrid, Real Madrid. E no Barcelona fecha o trio, né, agora. Neymar no Brasil, Lionel Messi na Argentina e o Suárez uruguaio. Verdade. Verdade. Olha só, antes de seguir para os jogos da Champions de hoje, né? O Comitê Olímpico Brasileiro contrata a empresa de limpeza para alimentar a atleta e cria briga judicial. Uma briga judicial pode deixar mais de 4 mil jovens atletas sem comida durante os Jogos Escolares da Juventude de João Pessoa, na Paraíba, que começam amanhã, dia 6. Tudo porque o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, contratou uma empresa especializada em limpeza para alimentar os esportistas amadores. Revoltada, uma companhia de alimentação entrou na justiça contra o comitê. Conseguiu, inclusive, um mandado de segurança para que nenhuma refeição preparada pela empresa, já acertada com o COB, seja servida a atletas. Essa é brincadeira, Hélio? Não, é sério. Como é que o pessoal contrata uma equipe de limpeza para servir alimentação? Existe doido pra todo tipo, né? Isso aí é uma loucura, né? Imagina. Não, se tá assim para os atletas do Brasil, imagina a Olimpíadas, como é que vai ser? Ai, falo nada, né? Ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu paguei língua na Copa, falei que a Copa ia ser um fiasco e não foi a melhor Copa do mundo. Então, vamos torcer pra Olimpíada seguir no mesmo ritmo. Pois é, o pior é que não é brincadeira isso aqui. Aqui eu só li a primeira parte da notícia, né? Se não for uma brincadeira, é uma grande falta de respeito com os atletas brasileiros. Por mais que seja, né, jogos escolares, isso não deve acontecer. E é uma competição, de certo modo, olímpica, né, e que mostra jovens talentos, né, para o Comitê Olímpico Brasileiro. Mas é daí que vem os atletas. Na China, por que a China sempre é o primeiro, né? Porque sempre investe nisso, na escola, ali na educação, ali já no colégio. Então eu acho uma grande falta de respeito com os atletas. Antes de mudar o assunto da Champions, né? A gente estava falando aqui do gol do Pirlo. A gente já separou aí, dá para mostrar para os nossos telespectadores. O gol do Pirlo. Produção, calma. No estresse. É tão bonito que não tem nem... Deu pau no sistema, deu pau em tudo. O gol foi tão bonito que até travou. Tão bonito que... Essa situação em que aconteceu, né, do COB fazer isso é algo triste, né, para o esporte brasileiro em si. Não só por se tratar de esporte olímpico, mas por tudo que tem feito e tudo que tem acontecido. Né, tem que crescer ainda mais por um país que vai ser sede de uma Olimpíada. Né, no caso, o Rio de Janeiro vai ser a sede. E tem um perigo do legado também ser abandonado, depois de não ser utilizado. Né, e aí contratar uma empresa de limpeza para servir a alimentação,
Se fosse para fazer a limpeza, tudo bem, mas para alimentação... Aí eu te pergunto, Hélio, como é que vai ser esses jovens que já estão lá, né, para disputar esses jogos? E aí vão só disputar e vão morrer de fome ali mesmo? Talvez, né, seja. É complicado, né? Porque é algo que acontece muito, né? Falta o investimento. E aí quando você pega o comitê que organiza e coloca dessa forma uma empresa de limpeza para fazer, para proporcionar a alimentação dos atletas, são estudantes, têm futuro pela frente. Então tem que fazer de outra maneira, né? Então é complicado. Não é fácil. Bom, enquanto a gente não consegue o gol do Pirlo, vamos falando aqui da Champions League, né? Porque tem rodada hoje. Inclusive, tem aqui a questão de pressionado por resultados. Barça de Neymar, Messi e Suárez visitam o Ajax. E, como o Suárez já jogou no Ajax, ele não deve comemorar. Vai comemorar, né? Ele já afirmou que não celebra gol na casa do Ajax, né? E a torcida vai ter que ver ele jogar com o time adversário, né? Não vai, apesar dele ser tão favorito assim, não vai ser bem complicada a situação ali. Se ele fizer um gol, então, a torcida pode se sentir ofendida e tem aquela história toda de jogador. Eu acho que se ele fazer o gol, a torcida tem que comemorar com ele. Que depois de tanto tempo parado, de quase ter reduzido aquela punição, né, enorme que ele tinha tomado. Sim. Eu acho que a torcida... Eu acho que ele deveria comemorar. Eu acho bobeira esse negócio de não comemorar. Por mais que seja, né, um time que ele defendeu a camisa, mas ele defende outra agora, né? Não, também é isso. É uma grande polêmica do futebol, né? E a grande alegria do futebol é o gol. Que graça tem você marcar o gol e não comemorar? E o clube do Ajax tem que ficar feliz, né? Por um atleta ter saído do clube dele, E tá no clube como o Barcelona. Maior, isso. Né, seria o ideal, né, mas isso não acontece. E aí a gente tem pelo grupo F, Ajax e Barcelona, PSG e Apoel. Primeiro jogo entre PSG e Apoel foi difícil. 1-0 no finalzinho o gol do Cavani. Custou sair um gol, hein? E a rodada foi recheada de gols. Na última rodada aí, que foi a terceira rodada da fase de grupos da Champions League. Bom, o jogador da NBA ficou... Vamos falar dos jogos de hoje, né? Da Champions, você tem aí já? Tem. Vamos lá, então vamos falar dos jogos da Champions. Nós temos pelo grupo E, que é o grupo da morte, Bayern de Munique e Roma. Lembrando que o Roma tomou de 7-1 em casa na última rodada. Manchester City e CSKA Moscou. Aliás, o Manchester City que ainda não venceu, só empatou e perdeu. Que situação drástica, né? Eu não sei qual que é mais drástica, se é a situação do Manchester City que não venceu ou a da Roma que perdeu de 7-1 e vai pegar o Bayern de Munique. Será que a gente vai ter essas goleadas? Porque essa rodada de ontem foi mais equilibrada, né? Foi os resultados mais normais, né? Agora, será que hoje, como é que vai ser? Será que vamos ter 8-0, 7-1, 7-0? Porque a última rodada foi impressionante. 7-0, 7-1, 6-0. Foram resultados impressionantes mesmo. Ontem foi mais econômico, né? Assim, fora o jogo do grupo B, né? Ali do Basel, que meteu 4. O 4 ainda já é mais comum do que 7. Ainda mais que o 7 ficou meio traumatizado aqui no Brasil, né? 7 aqui ficou marcado. No caso, nós temos assim, o jogo da Juventus com o Olympiacos, que saiu 5 gols. O do Basel, que saiu 4. Aí tem o do Arsenal, que saiu 6. Ali o do Borussia, né? Que saiu 5 gols. Até 5 gols é normal. 6 já é exagero. Agora 7. Né? 6 e 7 eu acho que já é muito fora do comum, né? E a gente já teve muitos 7 nessa Champions, né? Exatamente. Primeira rodada, eu lembro assim, os primeiros jogos já foram 7-1, 7-0. Exatamente. Nós tivemos um brasileiro marcando 5 gols na última rodada, né? Olha só, enquanto a gente falava aqui, o pessoal ajeitou ali, vamos ver o gol do Pirlo, né? De falta. Bate bem na bola, bate fácil. Na gaveta, hein? Tem nem como, ele. Tem nem como explicar um gol desse. Na a gente gaveta. só tem que admirar. Agora eu fiquei com a mesma sensação da Clara. O gol lá é menor.
Gente, é O muito, gol lá é menor. muito. Toda vez eu falo isso. Que o gol Os na gols Europa, da Champions, das partidas da Europa em geral, eles são menores do que do Brasil. A gente vê os gols aqui, eu não sei se é a posição da câmera deles. Eu acho que possa ser a posição da câmera. Não tem lógica, porque assim, o jeito que a gente vê aqui no Brasil, o gol é enorme e o povo não faz gol. O engraçado, não sei se vocês repararam, na Copa do Mundo, o gol parecia menor mesmo, na cobrança de pênalti. Verdade. Eles pareciam menor. Não sei. Eu comecei a Não. reparar isso foi agora, não vou Mas é lembrar. verdade. Não sei se por ser padrão FIFA, mas era menor. Olha só. A gente podia ver isso depois, Sérgio, para trazer no próximo programa. Não, a gente vê depois. Tira essa dúvida que mata. A gente vê depois. Bom, a gente tava falando da Champions. Vou seguir com os jogos da Champions aqui. Né, a gente já falou do grupo F, né, que tem Ajax e Barcelona, PSG e Apoel. No grupo G tem Maribor e Chelsea. O Chelsea na última rodada meteu 6 no Maribor, agora joga fora de casa. O Sporting enfrenta o Schalke 04, né, em Portugal. O Atlético Bilbao enfrenta o Porto. E o Shakhtar Donetsk, do Luiz Adriano, pega o Bate Borisov em Donetsk, na Ucrânia. Fora de casa eles meteram 7. E o Luiz Adriano meteu 5. Só isso, e em casa, como que será agora, hein? Eu vou esperar o resultado depois. Bom, já que a gente falou de Champions League, NBA, famosa competição norte-americana aí de basquete, o jogador ficou irritado e machucou o cameraman. Que maluquices aí. Tony Allen foi penalizado com uma falta e, insatisfeito, empurrou uma das câmeras na beirada da quadra. Infelizmente, acabou machucando o operador, que não tinha nada a ver com o lance. Qual a necessidade disso? Gente maluca. Tem todos. Isso é uma agressão, isso ali. Tem Literalmente. justificativa alguma É o pra New isso. Orleans e o Memphis, né, jogando ali. E o Tony Allen vai lá e agride o cinegrafista. Ele aprendeu com o cara da Série D, foi com o goleiro da Série D que agrediu o roupeiro? Ou foi com um dirigente que falou, filma não, apaga isso aí que você filmou. É difícil saber ali quem que foi a inspiração para esse pessoal aí, né? Tanto exemplo ruim a gente vê no esporte, né? Aí fica mais um aí de quem deveria ser o exemplo, né? E tá fazendo essas atitudes tão feias aí. Exatamente. Bom, o Atlético Mineiro joga com o Flamengo e os jogadores entraram em contato com a diretoria para não afastar o trio. A gente falou ontem, André né? e Emerson Conceição da equipe. Aí a gente vê a foto do Jô, né? Tanto ele como o André e o Emerson Conceição, né, foram afastados da equipe por indisciplina. Victor, que é o goleiro, Josué e Diego Tardelli tentaram ajudar os companheiros, mas sem sucesso. Nesta terça-feira, Tardelli confirmou a tentativa de intervir pelos três. O Tardelli disse, a gente falou, eu, Victor e Josué, somos um grupo fechado, tentamos fazer o possível, afirmou. Ainda as declarações do Diego Tardelli, a gente fica triste, a gente queria contar com o Jô na quarta-feira, ele não vinha tão bem, assim como o André e o Emerson, é difícil tocar nesse assunto, a diretoria esclareceu tudo, o que foi passado é de focar no Flamengo, a gente fica triste porque todo mundo gosta deles, infelizmente aconteceu, mas bola pra frente. Foi aí as declarações do Diego Tardelli, um dos ídolos, né, do Atlético Mineiro e um dos principais atletas da equipe mineira, aí, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil, e destaque agora também da seleção brasileira, aí, sendo ele o centroavante. São 3 jogadores diferenciados, né, Hélio? O Jô que não jogou tão bem assim na Copa do Mundo, mas antes disso no Atlético estava ótimo. Perdeu a chance de mostrar um grande papel e está com uma situação bem melhor hoje em dia, né? A Copa do Mundo. É verdade, mas também, vamos falar assim que não foi tão culpa dele assim, sim do Luiz Felipe, né? Que deixou ele no banco. Ali ele perdeu todo o ritmo de jogo que ele vinha tendo no Atlético Mineiro. Exatamente. Já os outros 2 jogadores eu não posso afirmar muito, mas o Jô é uma grande perda para o Atlético. Ainda mais contra o Flamengo hoje, né, à noite. Isso é verdade. Olha só, eu vou pegar uma informação aqui antes da gente... Eu vou repassar essa informação primeiro aqui, que está no roteiro do nosso programa de hoje. O atacante Adriano foi
denunciado pelo Ministério Público, né, por associação para o tráfico de drogas e falsificação ideológica, né, podendo aí pegar uma pena de até 10 anos de prisão. Isso porque o atacante está tentando sua volta ao futebol e tem negociado com a equipe Le Havre, né, da segunda divisão do campeonato francês. A informação foi publicada hoje pela manhã, né, e aí o atacante Adriano voltando a chamar a atenção não mais dentro uma de campo. polêmica, né? Novamente nas páginas policiais aí, o Adriano envolvido em mais um problema aí. A gente chegou a falar semana passada que ele estava negociando com outro clube, que estava fora, que poderia ser um renascimento do imperador, mas não vai ser dessa vez, não. Eu acredito que novamente vai ser só tiro no pé desse povo aí, vai ser só fumaça mesmo. Esperar para ver. É triste, né, para um jogador que tinha qualidade, aliás, tem qualidade, né, se mostrar dentro de campo, mas terminar uma carreira dessa forma como vem terminando, né, se ia confirmar esse término de carreira. Triste, lamentável pelo Adriano, que passou pelos clubes brasileiros como Flamengo e Corinthians e ajudou muito a conquistar os títulos brasileiros. Só que é consequência, né, Hélio? Consequência de um ato que ele fez. Exatamente. Não estou acusando ele aqui, mas sim das imagens que aparecem aí na internet, ele segurando uma arma de fogo. Exatamente. Olha só, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, teve uma surpresa, né? Policiais da tropa de choque entraram em ação em uma universidade de Zurique, na Suíça, quando manifestantes tentaram forçar a entrada em uma sala na qual o presidente da FIFA, Joseph Blatter, dava aula. Ao menos uma bomba de fumaça foi lançada depois que entre 60 e 100 estudantes conseguiram entrar no prédio na terça à noite, embora não tenham conseguido invadir a sala em questão, de acordo com reportagens da mídia local. Ou seja, o Blatter estava dando aula, o pessoal querendo invadir, a polícia chegou lá para acabar com tudo, acabou invadindo a sala de aula do Blatter. Confusão, hein? Teve uma vida de professor no Brasil. Né? Eu ia perguntar depois, a hora que eu li o título, eu ia perguntar, será que tem algum problema relacionado à FIFA? Porque tem tanto escândalo envolvido, vai que tem, né? Mas não tinha, não. Pois é. Bom, Gabriel. Pois não, Hélio. Obrigado pela sua participação. Né? Boa sorte pro seu Flamengo, viu? Esperamos aí contar, quem sabe, com você uma outra vez. Já fica o convite aí, ó. Né? Pode vir quando quiser. Certinho. E até mais. Até mais, Hélio. Agradeço a vocês pela oportunidade, o pessoal aqui do DMTV. E a você também, internauta que nos acompanhou hoje. Tchau para vocês. Obrigado, Clara, mais uma vez pela sua Hélio, participação. tchau, Gabriel. Obrigada pela participação. E tchau para todos os nossos telespectadores. Amanhã a gente confere todos os resultados da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, né? E é mesmo, pera aí que eu esqueci. Tem São Paulo e Emelec hoje. Mais tarde para decidir. E vamos torcer pro Santos, né? Quer dizer, pelo menos eu vou. E pro Flamengo? Flamengo não, vou torcer pro Atlético Mineiro. Eu vou torcer para 2 bons jogos, tanto o Santos e Cruzeiro como o Flamengo e Atlético Mineiro. Né? Se bem que eu vou torcer para o Flamengo passar, óbvio. Né? Não deixo escondido para ninguém que eu torço para o Flamengo. Mas também seria legal um Atlético e Cruzeiro também, né? Não, gente, o que é isso? Final com cheio de pão de queijo? Não. Pão de queijo é bom. Não. Um pezinho lá pode até ser, né? Tá certo. Né, não precisa. Mas eu só falei isso pro pessoal achar que a gente também vocês só falam porque torce, mas eu quero que o Flamengo passe assim. Tá certo. O Santos falar, não, tá certo. Amanhã a gente volta com os resultados de hoje, né, da Copa do Brasil, da Sul-Americana e da Champions League. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até amanhã.